Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês uma receita já conhecida, é o mingau de milho verde. Só que o que eu vou fazer hoje, ele é bem cremoso e muito saboroso, e tudo passo a passo. Vamos lá? Vamos começar então com o nosso mingau de milho verde. É muito fácil de fazer, dá um pouquinho de trabalho, mas é muito fácil e saboroso. Então eu vou precisar, aqui tem 9 espigas de milho verde, açúcar, não tem a quantidade certa, porque a gente vai usando o açúcar à medida que vai sendo preciso, né? A gente vai provando. Vou precisar de uma colher de sobremesa só de maisena, ou amido, né? Alguns cravos, leite condensado, canela em pó, mais ou menos 2 litros de leite. Eu acredito que vai ser mais de 2 litros, mas mais ou menos isso. Então nós vamos começar. Primeira coisa que nós vamos fazer, cortar o milho nesse sentido. Todas as espigas. Eu acho mais prático cortar as espigas assim e bater no liquidificador. Tem que ser bem lavado, viu gente? Tirar aqueles cabelinhos todos que eles têm, porque na hora que a gente baixa no liquidificador, moe tudo. Aí na hora que a gente vai, mesmo assim, lavando bem direitinho, ainda aparece alguns cabelinhos. E porque na hora que a gente vai fazer o mingau, às vezes fica aqueles pontinhos marrom pequenininhos e vocês podem achar que é do açúcar ou alguma sujeira, mas não é. É o próprio cabelinho do milho que ficou triturado e dá uns pontinhos pretos no mingau. Nove espigas de milho dá bastante mingau, viu gente? Esse aqui é porque eu vou levar para muita gente, então por isso que eu fiz com 9 espigas. Mas em média, o normal para se fazer para uma casa com 4 pessoas, 4 espigas, 5 espigas é o suficiente, viu? E o leite condensado, o açúcar, tudo vai ser de acordo com a quantidade. Por isso que a gente tem que ir medindo à medida que vai precisando de adoçar. Então aqui já está cortado todos os nossos grãos e agora nós vamos bater no liquidificador. Nós temos que bater aos poucos, viu gente? Para ele ficar bem batidinho e aproveitar bastante o líquido do milho, a gente tem que bater aos poucos, viu? Então vamos lá. O milho, meio litro de leite. Pode bater com água? Pode bater com água. Só que ele vai ficar mais saboroso se você não colocar nada de água. Então vamos lá. Vamos ver se ficou bom aqui. Depois de batido, nós vamos coar. Eu já vou coar na própria panela que eu vou fazer o mingau. Aí a gente coa. Pra tirar toda a casquinha do milho. E é assim que nós vamos fazer com todo o milho, até terminar de bater todos. Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou dar uma pausa no vídeo e quando eu estiver terminando de bater a última remessa do milho, eu volto com vocês. Então pessoal, voltei, essa é a última parte
do milho que eu bati de 3 vezes, né? Essa daqui é a última parte. E é assim que a gente faz. Bate bem batidinho, passa na peneira. Até sair todo o caldo, o creme, né, do milho. Com o auxílio de uma colher, a gente vai apertando. Até todo o creme passar. É muito fácil, dá um pouquinho de trabalho para bater, cortar o milho da espiga, né? Faz um pouquinho de sujeira porque espirra, mas vale a pena, porque fica muito boa. De preferência, para ele ficar bem saboroso e diferente de todos os outros mingau de milho verde, é não usar água, usar só leite mesmo, viu? Pronto. Aí agora, terminado de passar no liquidificador e passar na peneira o nosso milho, agora nós vamos, né? É assim que fica ó, o caldo. E agora nós vamos pro fogão. Uma colher de pau, né? Nós vamos mexer aqui primeiro, porque enquanto a gente vai peneirando, passando na peneira o caldo, ele vai pousando aqui no fundo. Então a gente primeiro tem que mexer, né? Para soltar ele do fundo da panela. Como se fosse um grude aqui dentro. Então tem que mexer bem para poder soltar bastante. Aí quando a gente passa a colher assim, ó, a gente percebe se tem alguma coisa agarrada no fundo. Agora terminou. Agora sim nós vamos ligar o nosso fogo. Até agora eu usei só 1 litro de leite, que foi para bater o milho. Eu tenho certeza que 1 litro de leite não vai ser suficiente. Então eu vou colocar mais um pouco de leite no nosso milho aqui. Vou pôr mais meio litro. Isso. E agora nós não podemos parar de mexer. De preferência fogo baixo, né? Para ele não agarrar. Até ele começar a engrossar, a gente pode até deixar no fogo médio. Por aí mesmo ele começa a ficar pesado, e é sinal que está engrossando. Aí abaixar o fogo. Por enquanto está em fogo médio. E aqui nós já podemos colocar o nosso cravo. É pouca coisa, não precisa ser muito não, porque na verdade o que vai dar o mais sabor aqui no nosso mingau vai ser a canela que a gente vai colocar no final. Mas esse aqui também ele dá um gostinho especial, não muito, mas ajuda bastante. Então a gente coloca agora. Enquanto está fazendo o cozimento, aí ele vai soltando a essência do cravo no nosso mingau de milho verde. Não pode parar de mexer, viu gente? Porque se parar de mexer, ele vai pousar de novo lá no fundo, né? Igual foi no início. E aí vai formar uma crosta. E com certeza vai queimar. E aí vai dar um gosto de queimado no nosso mingau. Então, o mingau de milho verde, a desvantagem dele é essa. Durante todo o preparo dele, não pode parar de mexer. Se
vocês quiserem um mingau de milho verde bem amarelinho, vocês têm que escolher o milho mais amarelo. Se vocês gostam do mingau de milho verde mais clarinho, que é o caso do meu aqui, então vocês têm que escolher o milho mais clarinho. Só que o milho mais amarelinho, ele engrossa mais rápido, porque ele praticamente é como se fosse um fubá molhado, né? Então, geralmente as pessoas que gostam do mingau de milho verde para cortar, usa mais o amarelinho. E quem gosta dele para comer de colher, que é o caso meu aqui, eu gosto mais, prefiro ele molinho para comer com colher, então tem que escolher os milho mais clarinhos também. O de cortar tem que ser o bem amarelinho, viu? Porque fica mais fácil para ele engrossar e endurecer. Aí, ó, agora já começou realmente a engrossar, ó. Agora que tá ficando no ponto de mingau mesmo. E agora que eu vou saber se vou precisar de colocar mais leite. Agora é que ele vai começar o cozimento dele. Até então era o leite puro, né? Agora que ele começou a engrossar, agora ele vai cozinhar. E tem que deixar cozinhar bastante para ele ficar com aquele gosto de milho verde. O gosto do milho verde, né? Quando o milho está verde, como se você pegasse o milho verde lá na espiga e mordesse. Então tem aquele gostinho do milho verde. Deixar cozinhar um pouquinho, porque se vocês colocarem o açúcar antes, no início, ou agora, atrasa um pouquinho o cozimento dele. Então deixa cozinhar um pouquinho primeiro, para depois colocar o leite condensado e colocar o açúcar. Continuar com o fogo baixo, viu, gente? Para não agarrar. É irresistível o mingau de milho verde bem feito, viu? E para ele ser bem feito, tem que usar só leite, né? Não usar água. O leite condensado é fundamental, né? Para dar um gosto especial. O cravo. E no finalzinho a gente coloca a canela em pó por cima. Então, gente, depois de mais uns 10 minutos que eu deixei ele cozinhando aqui, agora ele está com praticamente cozidinho. E eu não coloquei mais leite, foi só aquele mesmo. E agora nós vamos acrescentar o nosso açúcar. Ele já está cozido, então nós vamos colocar açúcar depois que ele estiver cozido. Eu não vou falar a medida certa do açúcar que eu coloquei, porque nem eu mesma vou saber. Então, para vocês terem certeza, vocês vão colocando aos poucos e vão provando. Até a hora que vocês... Tem gente que gosta dele mais docinho, tem gente que gosta dele mais light, né? Diet, né? Então, vocês vão colocando e provando. Tá? No caso aqui eu coloquei mais ou menos uma xícara de açúcar, né? Que eu coloquei até agora. Vou colocar um pouco do leite condensado. Não vou colocar esse todo. Não tem necessidade de colocar a caixinha toda. Mas se quiser colocar tudo também, não tem problema não, pode colocar. Às vezes colocar ele todo não precisa nem de pôr açúcar, né? Para quem não gosta dele muito doce. Mas mesmo colocando leite condensado, geralmente pela quantidade de milho, de espiga que vocês usarem, vai precisar de colocar o açúcar. Vamos provar, né, para ver se o açúcar está bom. Precisando só de mais um pouquinho.
jeito que eu coloquei agora vai ficar ideal. Pela textura do meu aqui, provavelmente ele vai ficar, depois de gelado, né? Um mingau de milho verde bem cremoso. Ele não vai estar nem duro na colher e muito menos para cortar. Ele vai estar aquela textura de mingau grosso. Mas que vai ser necessário comer de colher. Então, se vocês querem mais ou menos essa textura, então tem que ficar mais ou menos assim, ó. E agora que nós vamos colocar a maisena. Qual que é a função da maisena? Mesmo ele sendo cremoso assim, igual está aqui, ó, a maisena, ela dá uma textura no mingau que faz uma diferença muito grande. Só vocês fazendo para vocês entenderem o que eu estou falando. E por isso que é só mesmo uma colherzinha rasa de sobremesa com a maisena. Nada mais do que isso. Exatamente para dar essa textura que eu estou falando para vocês, que é uma dica muito legal. Só a hora que vocês fizerem o mingau e colocar essa maisena, vocês vão entender o que eu estou falando. E com certeza vocês vão gostar do resultado. Então, eu já dissolvi a maisena no leite, mexi bastante para não ficar nenhum carocinho. Depois ela bem dissolvida. Agora, praticamente com o mingau pronto, nós vamos colocar a maisena dissolvida no leite. Vocês vão perceber, vocês mesmos aí agora pelo vídeo, a diferença. Ó, olha a textura que já tomou. Outra textura completamente diferente. E agora nós vamos esperar um pouquinho para a maisena que nós colocamos cozinhar também. Ó, olha só como que já ficou diferente, ó. É muito bom essa dica, viu, gente? É muito boa. Agora nós vamos esperar ele borbulhar, né? Porque a hora que ele borbulhar, é a certeza que nós temos que realmente tá cozidinho o nosso mingau. Às vezes ele dá uma subida, né? Quando ele começa a borbulhar, ele sobe também. Então tem que ficar esperto, não sair de perto da panela, que pode entornar. E agora, vou desligar o fogo e vamos colocar na nossa vasilha para decorar. Ele nessa textura aqui, ó, ele vai ficar mais molinho para comer com colher. Igual eu falei, se vocês quiserem ele mais duro, tem que pegar umas espigas maiores, viu, gente? E agora, colocar a nossa canela. Eu adoro canela, então eu ponho bastante. Está pronta a nossa receita. Espero que vocês tenham gostado, curtido a minha receita e aproveita e dá uma curtida lá no meu canal. E aproveita e vê outros vídeos que eu já coloquei e os outros que eu pretendo colocar. Até um próximo vídeo e até lá.